Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do ouro, tá? Com o presidente Juarez da Ouro Minas. Então vai chegando aí, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Ai, ai, vamos chegando, pessoal. Hoje a gente vai entender tudo a respeito da diversificação em ouro, tá? Que é um metal precioso. E é uma forma da gente deixar uma parte do patrimônio como reserva de valor. Deixa eu convidar aqui a Ouro Minas. Deixa eu ver como é que faz para convidar. Adicionar moderador, desativar. Achei. Pronto. Vamos convidar o senhor Juarez para participar dessa live com a gente. Fala, senhor Juarez, tudo bom? Fala, Thiago. Tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Nessa Como é que estão as segunda-feira, coisas? pós-Páscoa. Passou a Páscoa onde? Passei aqui em Santos mesmo. Moro em Santos, Baixada Santista, Santos, São Paulo. A gente passou em casa com a família. E o senhor? Fez frio? Fez frio aí, não? Aqui é mais ou menos, aqui é uma cidade meio quente, sabe? O frio aqui geralmente é calor para muita gente. Entendi. Eu fui em Curitiba. Fui em Curitiba, que eu era padrinho de um casamento lá, tive em Curitiba. Tava frio, mas lá tava frio. Tava uns 9 graus lá. Mas tava bom, muito gostoso lá. Curi- Curitiba é uma cidade fria, né? Uma cidade seca. Eu já fui bastante para lá. Eu gosto bastante de lá, é uma cidade muito bonita. É bacana, assim. Eu desço sempre Você pro tá me ouvindo Guarujá. bem? Eu gosto muito da Baixada. Tô ouvindo bem. Tá, deu uma travada. Pode falar. Então, eu gosto muito do Você litoral conhece o Guarujá paulista. Eu aqui? acho que conheço o Guarujá, Santos. Eu gosto muito do litoral paulista. Eu acho assim, muito agradável passear por aí. Aqui é uma delícia mesmo. O senhor mora onde? No exato momento? Eu moro aqui em São Paulo. Moro aqui em São Paulo, na capital. São Paulo? Ah, pertinho. Menos Aqui em de uma São hora tá Paulo. aqui em Santos. É, é pertinho, pertinho. Boa. Seu Juarez, o E senhor aí, pode meu explicar irmão? para a gente um pouquinho como é que é a história da Ouro Minas? Como que uma empresa aí com 30 anos já de mercado, né? Como é que foi essa construção toda para a gente? O senhor pode explicar? Bom, na verdade, tudo tem praticamente duas formas de se explicar. A forma como a empresa ela se desenvolveu e a forma de que ações que teve das pessoas, né, que fizeram ela desenvolver, tiveram, como foi a vida dessas pessoas, assim por diante. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim e vou falar um pouquinho dos meus irmãos, que a gente começou junto nessa tarefa. Eu morei no Paraná, em Uraí, no Paraná, morei numa cidade chamada Uraí. Nessa cidade de Uraí, eu trabalhei no sítio, plantando fumo, que meu pai mexia com fumo, plantava fumo. Eu Certo. trabalhei nas lojas pernambucanas, eu arrumava, fazia alguma coisa, dobrava toalha, limpava banheiro, fazia algumas coisas lá na Pernambucana. E depois eu fui trabalhar no Banco Itaú. Eu fui boy no Banco Itaú durante praticamente 2 anos. Depois eu fui promovido para escriturário e assim por diante. Então, nessa época, um irmão meu, a situação estava um pouco difícil, era 1979, mais ou menos, e um irmão meu achou um pedaço de jornal pequeno falando do Eldorado do Mato Grosso. Ele pegou, veio para o Mato Grosso, e aí nós fabricávamos também rapadura, fazíamos rapadura para vender. Aí meu irmão veio para o Mato Grosso, veio com um Fusca e com a rapadura para vender, e chegou aqui no norte do Mato Grosso, lá no norte, né, naquela região de Alta Floresta,
Vendeu a rapadura, não recebeu, e deu uma carona para um cara lá indo, o cara roubou o Fusca dele. Roubou o Meu Fusca Deus. dele, ele ficou a pé e ele começou a carregar romanchinho. Romanchinho é uma cesta que põe nas costas para os garimpeiros. Então ele ia no mato, carregava aquele negócio cerca de um dia andando no mato, que eles chamam isso de varar, né? Varando no mato lá, e levava esse mantimento para os garimpeiros e voltava com o ouro que eles tiravam nessa época e vendia, comprar mais mantimento assim por diante. Até que ele ficou na cidade, um cara chamou ele para ficar na cidade ajudando ele na compra do ouro. E naquela época tinha algumas empresas que compravam naquela região. Inclusive, ele foi trabalhar e depois eu indo para lá, nós fomos trabalhar inclusive para o Eike Batista, na compra Legal. de ouro para o Eike Batista. É que quando eu trabalhava no banco e ele ficou para lá, esse meu irmão, eu peguei e fiz um financiamento que chamava Credit Check na época, peguei um ônibus e fui com outro irmão meu chamado Robson e fomos lá para procurar esse irmão meu, chamava Rogério. E até que nós encontramos ele em Paranaíta. Aí quando eu voltei, eu gostei muito de lá, achei era um lugar muito difícil, não tinha luz, não tinha conforto nenhum, era muito difícil. Não tinha televisão, não tinha só tinha aquela rádio nacional de Brasília que se ouvia lá. Porém, eu gostei muito do lugar. Eu vim no Paraná, pedi as contas do Banco Itaú e fui para o Mato Grosso. O Mato Grosso, naquela época, a Caixa Econômica, ela que começou a agir na compra de ouro em todo o Brasil. Então, esse ouro era comprado e vendia na Caixa Econômica e a outra parte era do Eike Batista que fazia essa comercialização. Até que foi mudado a lei, os impostos se voltaram para que se tivesse que adquirir uma DTVM para comprar o ouro. Aí foi quando nós adquirimos uma DTVM para continuar a comercialização do ouro e tivemos que vir para São Paulo. Foi quando nós viemos para São Paulo e abrimos os postos, como se fosse franquia, nos lugares de compra. Então nós comprávamos e trazíamos para São Paulo, aqui fazia a venda para os fabricantes, a venda para o investidor e principalmente para bancos que compravam. E a Caixa Econômica também, né? Aí passou um determinado tempo, a Caixa Econômica parou de comprar, porque a Caixa Econômica, quando ela entrou no mercado, inclusive Serra Pelada, ela entrou para fazer reserva para o Brasil. Então, a ideia que se tinha é que se ia ter muita reserva, e de fato eu acredito que teve. Aí depois ela parou em todos os lugares de fazer essa compra. Então aí ficou o mercado mais aberto para as pessoas comprarem. Inclusive, depois que a Caixa Econômica parou de comprar ouro na Serra Pelada, a primeira empresa que ganhou a licitação para atuar na Serra Pelada foi a nossa, foi a Ouro Minas. Legal. Legal. E depois de um certo tempo, existiam uns conflitos muito grandes ali, de cooperativa, alguma coisa, a gente achou por bem não ficar ali. Aí saímos de lá daquela região, que havia muito conflito de cooperativa, diretoria, aquela coisa toda, e a diretoria determinava que um dia tinha que comprar ouro com 0,5%, no outro dia com 5%, no outro dia com 10%, no outro dia com 1%. Então você não tinha uma solidez de negociação. Então Perfeito. isso começou a ficar meio ruim de administrar. Aí foi onde a gente deixou de lado e saiu de lá, da região ali de Marabá. Então aí tivemos em São Paulo, começamos o nosso trabalho em São Paulo, e aqui nós operamos a compra, a venda para investidores, para fabricantes, e às vezes para exportação também. E esse é o trajeto que nós vivemos. Muito bom, perfeito. A gente sabe a importância do ouro, né, como reserva de valor. Se a gente pegar os últimos séculos, quando a gente ainda tinha o padrão ouro dentro dos países, os bancos centrais tinham que ter aquele controle, né, do dinheiro que era emitido em circulação, a mesma quantidade, né, em cofres e tal. Dentro desse tipo de análise que a gente faz, senhor Juarez, qual que é a importância para a gente passar para o pessoal que está assistindo a gente do ouro em tempos de crise igual ao nosso? Se eu poderia explicar um pouquinho para a gente. E antes disso, o pessoal que está com a gente online, clica no aviãozinho aqui, ó, manda pelo menos para 2 amigos para a gente espalhar
É muito conteúdo aqui de valor para a gente mandar para frente. Você consegue explicar para a gente, por favor, seu Juarez, a importância do ouro aí em tempos de crise? Na verdade, o ouro ele é uma moeda internacional, né? O ouro, ele, vamos chamar assim, é como se fosse uma criptomoeda internacional. Então, o ouro, ele foi, quando ele tinha o padrão ouro, que, igual você disse aí, que os países tinham que ter reserva em ouro para poder emitir moeda, então isso, a um determinado tempo, os Estados Unidos quebraram esse padrão ouro. Aí começou a se fazer, o mercado ficou mais aberto. Começou a se trocar isso a troco pelo petrodólar, começou a ter as áreas de tecnologia, começou a ter as empresas recém-chegadas, começou a ter um valor que começou a substituir um pouco isso. Mas o ouro, mesmo assim, ele não perdeu a sua forma de se negociar e o seu valor. Tanto é que ele é cotado em dólar até hoje e é comercializado normalmente. Para você ter uma ideia, em 1984, por aí, 86, 85, a Bolsa aqui de São Paulo ela negociava cerca de 1 tonelada de ouro por dia, porque tudo passava praticamente pela Bolsa, ou mais. E hoje ela negocia o quê? 10 quilos, sim, muito menos. Por quê? O mercado ficou mais aberto nesse aspecto, para o investidor, ficou mais aberto para o fabricante. Então, a Bolsa ela absorvia muito o mercado. Mas, com tudo isso, o ouro ele não perdeu seu brilho, não. Ele ficou como. Ele disputa esses espaços onde se fala, vamos por inflação, fala de uma forma de se aumentar juros para evitar a inflação. Então, ele disputa o seu espaço ali. Ou você observa um detalhe hoje, que eu estava até fazendo um comentário outro dia, as pessoas perguntam se o ouro abaixou. Ele não abaixou, o ouro está 1.977 dólares a onça, mas o real valorizou. Quando o real valorizou, vou te dar um exemplo prático. O que significa esses 1.977 dólares? Vamos imaginar que você comprou lá de fora um produto, sei lá, talvez seja um equipamento, que ele custava, por exemplo, 1.977 dólares. Vamos pensar assim. E há uns tempos atrás, o ouro estava 1.900 dólares, 1.920. Então, hoje, com menos ouro, você faz os dólares para poder pagar esse produto. Então, dá a impressão que em reais ele caiu o preço. Não, ele não caiu o preço. Ele se mantém, até subiu um pouco em dólar, mas colocando o real, que o real, com essa situação de o governo está pagando muito juro, está entrando muito dinheiro de fora para cá, às vezes as pessoas entendem por que o governo está pagando juro, né? O governo, quando começa a pagar juro alto para as pessoas, é para as pessoas não ficar gastando dinheiro e fazendo as coisas subir. Se o cara vai comprar 10 latas de manteiga, ele compra 3. Não fica. Ele tira um pouco o fomento do mercado para as pessoas Sim, tirar o pé do preço mais alto. Tem isso. alguns produtos que são produtos que estão sendo ocasionados por esse momento agora que está ficando mais caro, alguns produtos minerários, alguns produtos de equipamento, ou produtos que acabou afetando lá na pandemia. Mas agora acho eu que em alguns casos até já se resolveu. Mas o cara percebeu que ele vendia 100 peças, um exemplo, ele ganhava R$ 1.000. Um exemplo. Hoje ele vende 10, ganha 1.000 também. Ele prefere fazer quantas? Prefere fazer 10. Então, não há necessidade de tantas pessoas, necessidade de tantos produtos, mas o produto ficou mais difícil acesso. Equipamentos para, por exemplo, tratores, equipamentos para outras áreas do agronegócio, assim por diante. Porque, aí o pessoal fala, mas a gasolina está cara, a gasolina ficou cara. A gasolina cara, ela não implica só no tanque da pessoa. Não é só no tanque de gasolina. Fui ali, esse não é o problema. O problema é que é uma cadeia de coisas que vão acontecendo atrás. É o caminhão que está trazendo a mercadoria, esse caminhão abastece, esse caminhão quebra. Mas a empresa de peça também usufrui do combustível, a peça fica mais cara. E a outra também usufrui disso. Então, cria-se uma cadeia de produtos mais caros. E a preocupação de você comprar, por exemplo,
um quilo de ferro aí um aço aí a R$ 15, por exemplo, e você fazer um produto, quando você for comprar de volta, você fala, será que vai estar 20? Então você já coloca o preço como se fosse 20, sem saber se vai chegar a 20. Então você já criou esse pedaço que você fala sem saber que vai chegar a 20, é o pedaço inflacionário. É o Sim. pedaço que o governo não quer que você chegue nele. Então, igual eu estou te explicando, você acha que o produto vai subir, então eu já vou vender mais caro. Assim por diante. Então a pessoa começa a criar uma previsão e criar um aumento por conta, onde ele vai criando a inflação. Então, para quem ele vende, ele fala, nossa, me custou muito caro, eu já tenho que vender caro para o outro também. E aquela corrente, aquela alta em cadeia. Então, vai ocasionando essas inflações. Atualmente, nós estamos recebendo muito dinheiro de fora, por causa disso. E agora começa também o balanço das empresas sendo entregue agora, inclusive nos Estados Unidos também. E eu acredito que vai ter alguma reação esses dias sobre a questão de aumentar os juros, porque a inflação lá também está aumentando um pouco. Está aumentando em vários lugares. Então, o governo ele aumenta o juro para a pessoa segurar o dinheiro e não fazer esse tipo de fomentação e superfaturamento que vai gerar uma inflação no produto. Perfeito, perfeito. Inclusive, você tocou num ponto muito importante, que é essa alta dos juros, né? Ela acaba desaquecendo a economia, só que os países desenvolvidos há muito tempo, há décadas, não têm uma inflação tão alta, né? Então, o investidor ele tá começando a fazer o trade-off que a gente fala, né, de entre investir lá fora e trazer para o Brasil. Como o Brasil está com uma taxa mais elevada em relação a outros emergentes, o fluxo estrangeiro acaba vindo para cá, né? Mas até em relação ao ouro, se a gente falar dessa parte de investir em ouro, né? A gente falou de renda fixa, o fluxo estrangeiro chegando. É claro que não, eu acredito que não seja sustentável a gente manter a taxa Selic, né, nossa taxa de curto prazo, em 2 dígitos por muito tempo, mas nesse momento, para se segurar a inflação, é uma forma que o Banco Central tem para poder controlar, né? Mas em relação ao ouro, né, a gente sabe que o ouro é uma reserva de valor, ele pode nos proteger aí no longo prazo dessa inflação que é contínua aí desde a década de 70. Quais são as formas principais que a gente consegue investir em ouro? E como que a Ouro Minas ela faz ela disponibiliza esse tipo de produto para o cliente ou para o investidor? Tá, o ouro ele é um investimento mais conservador. Tem algumas pessoas que chamam o mercado de risco, mas não é. Eu não entendo como isso. O ouro eu entendo ele como patrimônio, é um produto conservador. Não é, por exemplo, assim, se der um pico de alta no mercado de alguma ação, de alguma empresa, alguma coisa assim, pode acontecer. Uma startup, sei lá, alguma coisa. Não, isso não é o ouro. O ouro, ele é vamos chamar assim, ele é um equilíbrio para a febre do mercado. Então, você sabe que quando a gente está um pouco doente, a febre é um aviso para a gente. É um aviso que você não está bem. Ou igual, pelo menos criança, por exemplo, como é que você sabe quando ela está com a infecção no ouvido ou coisa parecida? Ela tem uma febre, ela chora, alguma coisa. Então, o ouro, ele meio que controla essa febre. Ele cria quando tem essa febre no mercado. Então, ele tem uma posição muito conservadora. Então, a pessoa, quando ela tem muita dúvida, ele compra o ouro, guarda o ourinho dele, faz uma reserva dele em ouro, vai comprando ao longo da vida, que ele tenha muito, tenha pouco, mas ele vai fazer. Por que os grandes países, as grandes economias, têm sua reserva em ouro? Por causa disso. A Rússia agora, por exemplo, a reserva dela era 20% em ouro. O rubro dela caiu, mas o ouro caiu? Não. O ouro, muito pelo contrário, acabou dando uma pequena alta. Então, é um investimento conservador. E é um investimento assim que você é patrimonial, que quando você guarda ele, você vê uma oportunidade de uma casa, de um apartamento, ou de alguma coisa que você queria muito, ou uma chácara, alguma coisa de investimento. Então você pode vender ele e entrar nesse produto. Gado, por exemplo, o cara, ele acha que o gado, eu estou com medo da questão do gado, o gado, por exemplo, pode ter alguma fofoca aí de algum tipo de doença ou patologia no gado, coisa parecida, eu vou me conservar onde? O cara do gado, que ele tem lá 1000 cabeças de gado,
ele quer se desfazer, mas ele não vai comprar uma casa, ele vai comprar uma coisa. Não, eu falei, peraí, compra ouro, saiu daquele risco que ele achava que poderia ter o mercado dele, ele pega a volta para o boi. E lembrando até que a média, mais ou menos, é 1 grama de ouro, é uma arroba de boi. Então, ele é um produto assim conservador. Ele cria essa condição. E a forma de se comprar, existem algumas formas de se comprar ouro. A forma mais fácil de você comprar é fisicamente. Você comprar ele fisicamente, você compra ele, leva embora e guarda em casa, como qualquer outro produto que você compra. Lógico, como qualquer outro produto, você tem que fazer um cadastro, você tem que colocar seu CPF, seu comprovante de endereço, aquelas coisas todas, como um mercado normal. É como se você fosse numa loja da Havan ou uma loja do outro supermercado, um supermercado grande, que você faz esse tipo de compra. Então, um cadastro que você faz normal. Obviamente, quando você vai fazer uma compra maior, você vai ter que requentar mais o seu cadastro, para poder explicar a sua fonte de dinheiro, aquela coiseira toda. Mas você pode comprar também pelo aplicativo. Nós temos um aplicativo que chama Ouro Minas App, que ali você compra, você vende, você compra, você vende. Então você tem uma facilidade muito grande. E ele fica custodiado numa empresa que é preparada para isso. Então, existe também as formas de você comprar o ouro através da corretora, através da bolsa, mas só que é um pouco mais burocrático. Acaba te dando assim, um trabalho maior para você fazer de tempo, demanda dificuldade em conversar. Então, a Ouro Minas, como ela trabalha muito tempo nesse mercado, ela tem uma facilidade de te dar uma solução bem mais rápida. Bem mais rápida. Então, tem as LFT também, que a XP faz também, de você poder fazer esse investimento lá fora. Então, existem algumas outras formas de se fazer. Então, mas a forma que a Ouro Minas faz é a venda física e a venda através do aplicativo. Mas se uma pessoa entrar aqui na mesa de operações da Ouro Minas e falar que quer comprar através da bolsa, ela dá essa assessoria também para comprar através da bolsa e fazer as custódias também. Então, aqui, a gente cria toda a solução possível para o cliente ser bem atendido e tentar chegar o mais próximo daquilo que ele quer. Mas não tem dificuldade nenhuma. Não tem Legal. dificuldade nenhuma. O mercado não é complicado. Essas lives que a gente tem feito é para mostrar que existe facilidade para você comprar, não é bicho de 7 cabeças. Então, a gente procura informar da melhor forma possível. Como é que funciona essa compra pelo aplicativo? E se a gente comprar ouro físico, como é que a gente faz o armazenamento se for uma quantidade maior, seu Juarez? A compra, você compra ele físico, você vai e guarda em casa onde você achar mais seguro. Por exemplo, a sua esposa, não sei se você é casado, ela não guarda a Solteiro. joia dela? Sou Ela solteiro. guarda a joia no lugar que ela acha que é seguro. Você pode guardar no mesmo lugar. Então, você tem um compartimento em casa onde você vai guardar esse ouro na sua casa. Ele fisicamente, quando você não quer depender de ninguém. Você compra, a Ouro Minas manda entregar na tua casa. E tem as áreas de São Paulo, tem as áreas fora, que existem algumas coisinhas diferentes para se tratar, mas ela manda entregar. Ou a pessoa pode vir na própria empresa, faz a reserva, aí a empresa traz até aqui e faz a entrega para a pessoa. Não tem problema nenhum, não. E também, a do aplicativo, vamos supor que você entrou no aplicativo lá e comprou uma quantidade de ouro. Aí você um dia fala, não, eu quero pegar o ouro, eu quero levar esse ouro para casa. No próprio aplicativo você fala, quero retirar. Em 24 horas, você retira e leva para sua casa. A gente faz a entrega da mesma forma. Você tem essa liberdade de poder tratar ele dessa forma. Legal. Então o armazenamento é feito pela própria pessoa. Tem alguma forma mais segura, de repente uma quantidade maior, que é um volume meio grande em termos financeiros? Tem alguma forma mais segura? Uma forma de custodiar esse ouro? Existe. Pelo aplicativo, o ouro vai estar guardado numa empresa credenciada para isso. E ele Certo. vai estar lá à disposição da pessoa. A questão de 24 horas pode ser até antes, mas não tem o prazo que a gente dá para fazer aquela pequena agilidade ali para entregar o ouro para a pessoa. Mas existe também as empresas
que custodiam, e tem a Brinks, tem o próprio Banco do Brasil, tem a própria Caixa Econômica, que faz algumas custódias. Então, tem os lugares que as pessoas podem guardar, sim, esse ouro que ela comprar. Perfeito. Seu Juarez, eu sei que dá para a gente investir em minas de ouro através de ETFs americanos. Tem alguma forma de investir no Brasil em mina de ouro? Ou como é que funciona? Faz algum sentido investir ou não? Na verdade, no Brasil está começando agora, já tem uma, eu não lembro o nome agora, mas tem uma mineradora que já ela abriu capital para isso. Você vai comprar em forma de ações. Aqui Certo. na B3, você vai comprar. É igual você comprar uma ação da Vale. A Vale é uma mineradora. A Petrobras é uma mineradora também. Então, agora existem as mineradoras de calcário, existe a mineradora de ouro, existem as mineradoras de cassiterita, existem as mineradoras no seu determinado setor. Então, às vezes a pessoa acredita mais num setor do que no outro, por exemplo, então ele acaba optando por alguma empresa nesse aspecto. E tem as mineradoras de ouro também, que tem o capital, algumas que estão com o capital aberto aí, principalmente uma das principais empresas que fazem isso são as empresas canadenses, que elas já têm essa expertise de fazer esse tipo de modalidade de investimento. Certo. A gente sabe que o ouro ele tem muito valor não só pela escassez dele, né, mas pelas propriedades. Porque a gente tem outros metais na natureza, lá na tabela periódica, só que o ouro ele é maleável, mas ele ao mesmo tempo ele é resistente, ele tem propriedades únicas ali, e é por isso que ele tem tanto valor para o ser humano. Se a gente pegar ao longo da história, ele sempre teve serventia desde a da antiguidade, né, o seu Juarez. Mas, assim, uma pergunta muito comum que eu recebo, né, quando às vezes eu faço alguns vídeos, eu explico um pouco da história, principalmente lá atrás, né, quando a gente saiu daquele período pós-guerra, onde se a gente olhar o gráfico da inflação, a gente vai ver que todo ano tem inflação, né, depois da queda do lastro do ouro, ali em 1971, né, de vez, né, a gente teve num período de guerra também, momentos que saía o lastro, voltava, enfim. É, qual percentual mínimo, qual quantidade mínima que uma pessoa pode comprar de ouro? Existe uma em reais ou em dólar, sei lá, que qualquer pessoa comum pode comprar? Tem um valor que seja mais acessível ou tem que ser quantidades maiores? Como é que funciona isso? Não, você pode comprar ouro a partir de 1 grama. Hoje, mais ou menos R$ 300. A partir de 1 grama, dá para a pessoa fazer o investimento dela, fazer a compra dela. A partir de 1 grama. Perfeito. E a cotação do ouro, a gente vai ver ela em reais aqui no Brasil, mas ela tem uma variação com o dólar, né? A gente tem um preço mundial de ouro, do ouro com o dólar, é isso? A cotação do ouro hoje está US$ 1.977 a onça. A onça é uma medida de 31 gramas, ponto 104. Se você dividir US$ 1.977 por 31,104, você vai ver o preço em dólar de cada grama. Então, aí Perfeito. você pega o preço em dólar e multiplica pelo real. Quer ver? Eu vou fazer uma continha aqui para você. Aqui, ó. Vou pegar a maquininha aqui. Está funcionando. Deixa eu ver. Tá. Vamos lá. Hoje, vamos pegar aqui, ó. US$ 1.977, certo? Dividido por 31,104. É igual US$ 63,56. E 56. Então o ouro hoje está US$ 63,56. Aí você pega vezes. Quanto está o real contra o dólar hoje? Vai dar 4,70? 4,64. 4,64. 4,64. É igual 294,92 a cotação dele hoje. Então, 294,92. Porque você vê que eu fiz a onça dividir por 31,104, aí deu o valor de US$ 63 por grama. Peguei e multipliquei pela cotação do real. Isso o Perfeito. pessoal chama isso de paridade. Como é que está a Paridade. paridade lá fora? O pessoal vê falar muito disso aí. Então é dessa forma que é feito o cálculo. Show.
Pessoal que estiver ao Então, vivo com a gente, se tiver dúvida, pode mandar que a gente responde aqui, tá? nos últimos 20 anos, o ouro sobrepôs sobre o dólar 600%. É bom lembrar isso. Que É porque a gente tem, ele não a anda gente junto tem com as o dólar. moedas fiduciárias também perdendo o poder de compra, né? Aí quando você compara com um ativo escasso, que é o ouro, você, igual o senhor falou, né, mais por meio da live, a gente consegue, através do ouro, mais para frente, de repente, juntando uma parte do capital ali, fazer outras aquisições, né? Enquanto o dinheiro, a moeda fiduciária, né, o real, o dólar, mesmo o dólar tendo uma inflação menor, né, os Estados Unidos tendo uma inflação menor do que a gente tem aqui no Brasil, a gente sabe que existe a perda de poder de compra. Os bancos centrais eles têm meta de inflação todos os anos. Então, é importante a gente pensar nessa preservação. Ó. Fizeram uma pergunta aqui, senhor Juarez. Qual a vantagem de investir ouro se o ouro não tem grande alteração? Na verdade, existem alterações sim no valor do ouro. Mas acho que o senhor Juarez pode responder melhor. Então, o que eu expliquei, o ouro é um investimento conservador. Qual a vantagem de investir em ouro se ele não tem muita oscilação? Não é que ele não tem muita oscilação, é que você fica no mercado da sua moeda real. Quando você entra no mercado do ouro, aí você vai sentir essa oscilação. Você vai sentir, às vezes, uma vantagem, sim, às vezes tem alguma desvantagem, mas você vai sentir as vantagens e o mercado em si. Então, por exemplo, vamos lá. Você. Eu vou responder uma coisa aqui para a pessoa aí sobre o seguinte. Vamos pegar de 2002 para cá, vamos dar um exemplo, porque quando você faz uma previdência privada, você pensa a longo prazo. Perfeito. Certo? Então vamos lá, vamos pensar até 2021 aqui, ó, em 20 anos. O índice Bovespa subiu 305%. O ouro subiu 308%, comparado com o real, tá? Estou comparando tudo com o real. Perfeito. O CDI, 231%. A poupança, 137%. E o dólar, 124%. Então, ele percebe, aí você vai percebendo a volatilização do preço aí, que você vai percebendo que isso dá diferença. Vamos colocar de 10 anos só para cá, tá? Vou pegar só da metade aqui, ó. Só da metade. Vou pegar de 2012 para cá. Vamos pensar assim. Só em 10 anos, a Bovespa subiu 60%. O ouro subiu 160%. Perfeito. O CDI 95%, a poupança 62% e o dólar 140%. Você viu que ele ficou só 20% aqui abaixo do ouro? Como é que ele deu uma engatada junto ali? Então, são produtos assim. A moeda do dólar é um produto muito forte, é uma moeda internacional. E o ouro, ele te dá a mesma condição de segurança nesse aspecto. Perfeito. Ele te dá E essa a gente tem, segurança. Você e fez a uma gente tem pergunta uma, para mim agora há pouco. a gente tem uma proteção quando a gente compra o ouro, né? Quando a gente tem o ouro propriamente dito, com o dólar, né? Já que ele tem essa variação. Então a gente tem o ativo, né? Variando, mas o dólar em relação ao real, né? Então a gente tem uma dupla proteção aí, né? Sim, com certeza. É o que eu explico. A pessoa que compra ouro é um cara conservador. E todos nós temos que ter o nosso lado rebelde e nós temos que ter o nosso lado conservador. Então, por Perfeito. isso que eu falo, vamos partir para o conservadorismo? Eu acho que a pessoa tem que pegar uns 20%, 15%, fazer uma reservinha em ouro. Ele sendo 20% conservador. Ele é 20% conservador. E 80% ele pode ficar mais rebelde. Perfeito, perfeito. A gente tem que sempre se Conseguiu me ouvir? adequar, né? A adequação ao perfil de cada um, né? Sempre pensando como cada um lida com o Sim, risco, né? sim. Fizeram uma pergunta aqui, seu Juarez. Se eu comprar ouro em Vamos barra, lá. você consegue vender facilmente? A própria Ouro Minas compra pela cotação do dia? Sim, a Ouro Minas, lógico, ela compra, ela faz a recompra tranquilo, mas para vender o ouro você não tem dificuldade em lugar nenhum, tá? Qualquer lugar do Brasil onde tiver uma joalheria,
ela tem a capacidade e conhecimento de compra. Perfeito. A Ouro Minas recompra esse ouro ou não? Como é que funciona? Sim, recompra, Também. lógico. Recompra, com certeza. Então eu consigo vender em qualquer lugar, facilmente. Comprei, armazenei, passou 10 anos, quero vender, facilmente tem liquidez, né? O mercado inteiro compra ouro, né? Sim, você não vai ter dificuldade com isso de forma nenhuma. Fizeram mais perguntas aqui. Qual que é a diferença de investir na Ouro Minas e na Bolsa? É a facilidade, né, seu Juarez? A facilidade. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. É que eu Tá. estava vendo as Eu perguntas vou te aqui. dar um exemplo assim, como é que você comercializa na bolsa. Você entra numa corretora, cadastra na corretora, que é normal, e você entra pedindo para comprar uma quantidade de ouro. Você pode comprar até 0,25 gramas, 0,25 pontos de ouro, pode comprar 10 gramas, pode comprar 250 gramas, 1 quilo, quanto você quiser. Porém, eu acredito que você só pode tirar a partir de 250 gramas. E quando você, vamos supor que você foi juntando, você está lá com as suas 250 gramas e você vai tirar. Você entra na sua corretora, pede para retirar, a corretora vai dar ordem ao Banco do Brasil, através da Bolsa, para você retirar, você vai marcar o horário, aí você pega um carro forte, vai lá, retira esse ouro e leva para onde você quiser. Então, Burocrático. essa burocracia é difícil. Se você comprar na Ouro Minas, você não vai ter essa dificuldade. Você vai comprar, você vai marcar para retirar, você vem, a empresa pega, já faz a reserva para você retirar, você vai embora, acabou. E a outra coisa, quando você comprou na bolsa e levou para sua casa, aí tá bom. Aí você quer vender para a bolsa de novo. Você não vai lá na bolsa, você não vai lá na corretora, entrega o ouro e recebe o seu dinheiro. Você vai ter que pegar, ir numa fábrica credenciada pela Bolsa, entregar, pagar um valor para eles reavaliar esse ouro para você, relingotar, vamos chamar assim, e pegar um carro forte, mandar de novo lá para a custódia da corretora, que seja Banco do Brasil ou outro lugar, aí eles colocam lá, aí depois ele vai efetuar o pagamento para você. Toda a burocracia vem aliada a custos, né? A Vem gente... aliada a custos. Então a Ouro Minas, ela já faz toda essa etapa para a pessoa. A pessoa vem, quer vender, vem, entrega. Como ela tem um conhecimento em conhecer a qualidade assim com facilidade, ela chega, já conhece, já faz o teste dela ali, já paga a pessoa. E na venda é praticamente a mesma coisa, que a pessoa compra e leva. Seu Com uma Juarez, facilidade. existe consórcio de ouro? Faz sentido ou não? Faz sentido, existe sim. Nós somos parceiros de uma empresa que ela faz o consórcio de ouro. E chama Âncora, essa empresa, Âncora Consórcio. Então, ela tem um setor que é o consórcio de ouro. A pessoa vai comprando e os sistemas operantes é igualzinho em qualquer um outro. A pessoa é contemplada, esse consórcio é credenciado na CVM, é tudo feito da forma mais transparente possível. Então, a Ouro Minas é parceira no quê? A Ouro Minas, quando a pessoa é sorteada, ela tem um compromisso com essa âncora de entregar o ouro que ela foi contemplada. Entendi, entendi. Mas faz mais sentido comprar diretamente, né, o ouro, do que fazer um consórcio? Ou existem prós e contras para os dois? No consórcio, você vai ter um custo administrativo, alguém vai estar cuidando para você de alguma coisa. Então, acaba tendo um custo administrativo. Se você comprar diretamente, você já não está pagando custo administrativo para ninguém. Porém, é de costume do brasileiro pagar de pouquinho e juntar de pouquinho, né? O brasileiro gosta de chegar no local, tanto é que onde aceita cartão a prazo, aqui nos Estados Unidos, você não faz cartão em 10 parcelas. No Brasil, faz. Então, o brasileiro gosta de comprar a prazo e gosta de juntar de pouquinho também. O Diogo fez uma pergunta aqui, como comprar ouro? Acho que ele chegou depois, né? Na Ouro Minas você consegue comprar através do aplicativo, né? Através do aplicativo, você liga aqui, faz um cadastro conosco, você pode comprar e retirar no próprio balcão, a gente só fazer marca horário e fazer a reserva direitinho. Então,
É importante que você faça o cadastro e determine a quantidade que você quer comprar. É como comprar qualquer produto. É como comprar qualquer produto. Lógico, com documentação fiscal. É como comprar qualquer produto com a sua devida documentação fiscal. O que é o cartão Ouro Fácil da Ouro Minas, que eu dei uma olhada no site, seu Juarez? Você consegue explicar para a gente? O cartão Ouro Fácil é uma forma fácil de adquirir e nós criamos um invólucro que facilita a guarda, essas coisas. Então, esse aqui ó, é o Ouro Fácil. É fácil de guardar, fácil de se adquirir e ele tem uma embalagem. Essa embalagem, ela é uma embalagem única e no Brasil só quem pode fazer essa embalagem é a Ouro Minas, esse tipo de embalagem. Que Entendi. seja em cartão ou coisa parecida, é uma patente da Ouro Minas. E ela tem também, dessas formas assim, ó, igual a pirâmide, tá conseguindo ver? Tô vendo. Igual a pirâmide também. Tem a pirâmide de 50 gramas, tem a de 100 gramas, tem a de 250 gramas. Então, quando a gente fala ouro fácil, é a forma rápida de você adquirir ele com rapidez no seu atendimento. A Ouro Minas tem lojas físicas para a pessoa conhecer? O senhor falou de pirâmide, Temos. até assusta o pessoal na pirâmide. Ela tem lojas físicas, sim. E nós temos os nossos representantes espalhados aí pelo Brasil. Tem aí uns 60 representantes espalhados pelo Brasil. E atua também na área do câmbio. O câmbio físico para viagem e o câmbio para pagamentos internacionais. Ou você tem um seguro para receber lá de fora, ou você manda algum dinheiro para um parente lá fora, para algum pai que tem um filho que custodia ele lá fora. Então, essas remessas de dinheiro, algum produto que você importou, a Uruminas faz o engajamento de você fazer os seus pagamentos. Ela trabalha, e esses postos, como os postos franquias que nós temos espalhados, eles trabalham tanto com câmbio, tanto com ouro. Entendi. Pessoal, mandem dúvidas aí. O senhor Juarez está à disposição para tirar as dúvidas que vocês tiverem. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui nas questõezinhas. Perguntaram se tinha deságio na hora da Ouro Minas recomprar o ouro. Se tem algum Todo deságio. produto, todo produto, quando você compra, quando você vende, ele tem um determinado deságio. Se você for na loja de câmbio e comprar lá $100 e imediatamente voltar para vender, você vai ver que ele vai te vender por um valor, vai te comprar com uns 3% de diferença na volta. Se você comprar um carro na loja e for lá voltar para vender o carro, você sabe que o carro já vai ter um preço com um pequeno deságio. Então, é uma margem pequena, mas existe sim, como todo produto. Perfeito. O Dudu aqui perguntou se tem representante lá no Piauí. A No pessoa consegue Piauí, comprar ouro de qualquer lugar do Brasil, o seu Juarez? consegue comprar de qualquer lugar no Brasil, através do site, ou através do aplicativo, e nós mandamos entregar na casa da pessoa. Lá no Piauí, nós não temos representante lá no Piauí, mas nós temos indicadores de negócios no Piauí. Então, se uma pessoa resolver comprar no Piauí, ele compra, nós fazemos a entrega lá na casa dele, através do courier que nós temos que faz esse tipo de trabalho. Perfeito. Legal. Pessoal, se tiverem mais alguma dúvida, eu acho que a gente esclareceu bastante coisa. Deixa eu ver aqui. O Ronaldo falou, o problema é o frete e o seguro. Como é que funciona essa parte de frete e seguro, o seu Juarez, para quem está em regiões mais longes, mais longínquas? Vai sim, vai ter um custo do seguro, porque quando você coloca no courrier, tem um seguro. Se houver algum desvio, alguma coisa, você não vai esperar. Se, por exemplo, para que eu te mandei um ouro que você comprou. Aí, por eventualidade, esse courrier teve um desvio, ou foi assaltado, sei lá, alguma coisa parecida. Imediatamente, antes que se resolva isso, a gente já repõe a mercadoria para você, porque você não tem nada a ver com isso, né, da sua responsabilidade. Você comprou, você quer o produto lá na sua mão. Então, tem um custo, Pergunta... sim, do, do, Certo. do, do, do transporte. Perguntaram se dá para comprar de Portugal aqui. O pessoal tá pessoal internacional aqui. Temos gente do mundo inteiro aqui na live. Olha, dá para comprar de Portugal, sim. Todo país existe a sua limitação e sua forma de importação e exportação e os limites de importação e exportação. Um exemplo, o Brasil, você vai aqui no Paraguai, por exemplo, você pode gastar R$ 500. Você vai nos Estados Unidos, você vindo de avião, pode gastar
acho que R$ 1.000. Então, eu acho, inclusive, que isso está defasado, isso tem que atualizar e vai São atualizar. 500, acho que são US$ 500, seu Juarez, que pode ir lá no Perdão, Paraguai. Isso. perdão, desculpa, é US$ 500. Então, Eu eu fui, acho que isso vai atualizar. eu Vai fui para atualizar lá em porque os valores... 2020, começo de 2020. Antes da pandemia, eu fui para o Paraguai. Acho que eram US$ 500. Não, mas você está certo, você está correto. É US$ 500 e vindo dos Estados Unidos é US$ 1.000. Eu acho que vai atualizar. Então, cada país tem o seu limite. Mas quando a gente pode ver qual a dificuldade que tem para mandar para Portugal ou não, a gente pode vender sim para Portugal. Perguntaram qual a quantidade mínima para compensar o preço do frete e do seguro. Bom, eu acho que a quantidade mínima para compensar o preço do frete e do seguro, se for longe, né, fora aqui do estado de São Paulo, fora de alguns lugares, setores que ficam mais baratos, seriam as 10 gramas para poder compensar. Ó, e Dia das Mães agora, Dia das Mães. Quando você dá um presente de ouro para o Dia das Mães, vamos supor que você dá uma barrinha de 1 grama para sua mãe. Não é questão do valor que está nessa barrinha. A questão é você valorizar e é como se essa pessoa, como se essa pessoa, é que você está mostrando o quanto essa pessoa vale para você. E normalmente, quando uma pessoa tem um valor, um grande valor para você, você fala, essa pessoa vale ouro. Você não fala? Sim. Esse cara vale ouro, minha mãe vale ouro, meu pai vale ouro. Então, é uma forma simbólica de você falar isso. Não é só porque é 1 grama de ouro. Não. É uma forma simbólica de falar, você vale ouro na minha vida. Então, vai é o que vai escrito aqui, ó. Você vale ouro. E no Dia das Mães, não importa a quantidade que a pessoa comprar, não vai ter custo de frete nada. Vai chegar no preço do ouro certinho lá. No Brasil inteiro, tá? Legal. Perguntaram aqui se dá para comprar, a mesma pessoa que perguntou de Portugal, se dá para comprar através da Ouro Minas. Sim, lógico, com certeza. A Ouro Minas é uma exportadora também. E a pessoa faz pelo site mesmo, aplicativo? Sim, ele faz, ele vai passar, vai ter. Sempre tem que fazer o cadastro. Sempre tem que fazer o cadastro. Lógico, ele sendo de Portugal, uma pessoa vai dar um atendimento mais direcionado para ele. Perfeito. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Acho que é isso, seu Juarez. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar aí. Acho que é isso, então. Ó, Seu tem uma Juarez, pessoa falando que quer pode saber o falar. valor da grama de ouro. Hoje está Qual que é cerca o de R$ 300. R$ 300 cada grama, né? Exatamente. Perguntaram se promoção de frete é apenas para 1 grama. É para 1 grama também. A promoção é para 1 grama também. Para todas as gramaturas. Boa. Tem possibilidade de ser revendedor da Ouro Minas? Perguntaram aqui. Sim, é chamado de indicador de negócios. Quando você faz o cadastro aqui como indicador de negócios, você tem a possibilidade de fazer negócios, indicar negócios e ter um comissionamento sobre o negócio que ele fizer. E sem alterar o preço do cliente. Ah, interessante. Interessante. Então é isso. Seu Juarez, foi um prazer ter o senhor aqui com a gente. O senhor quer comentar mais alguma coisa com o pessoal? Deixa eu te falar, não quero fazer um comentário. Todo investimento, ele requer um pouco de cuidado. Todo investimento requer um pouco de atenção. Normalmente, pequenas quantidades, quando você aplica em bancos, essas coisas assim, não vai render lá grande coisa para você. Vai te dar uma segurança patrimonial, mas não vai render muito. Vamos supor, você coloca um dinheiro na poupança, você passa o ano inteiro, deu 6%. Se você colocou R$ 100, você vai ter R$ 106 no final do ano. Se você colocou R$ 1.000, você vai ter R$ 1.060 no final do ano. Então,
É um valor que não vai te deixar mais rico, não. É um valor que você vai estar garantindo um futuro seu, uma reserva que você está fazendo. Dentre essas reservas, por que não ter um pouco de ouro? Que pode superar, às vezes, bem isso, e pode às vezes, te surpreender no preço que ele pode subir. Vamos lá, você tem 5 gramas de ouro. Aí você fala, nossa, eu só tenho 5 gramas de ouro. Como que eu faço para mim fazer essas 5 gramas de ouro valer mais? Vamos pensar, vamos ser criativos. Eu posso pegar minhas 5 gramas de ouro, mandar o ourives fazer 2 alianças de 2 gramas cada uma, e eu vender para o amigo que vai casar. Só que eu vou vender por quase o dobro do preço. Então, eu criei. Então, todo negócio que gera um lucro maior depende do que você cria para aquilo acontecer. Perfeito. A madeira, o metro de madeira custa, sei lá, R$ 100 o metro. Mas se você pegar e fazer um móvel, vai valer 1.000. Perfeito. Assim por diante. Se você precisar, e lógico que tem um cara que vende só madeira, tem um cara que vende só o ouro, mas tudo depende de se você quer multiplicação de capital, você tem que ser criativo e você tem que arriscar um pouco mais. Muito bom, é isso mesmo. Então o lucro do negócio ele está na sua criatividade e no risco maior que você coloca nele. Perfeito. Ok? E isso mesmo, o senhor tocou num ponto importante, e eu ensino todos os dias isso aqui no Instagram, né? Essa parte de você investir em renda passiva, e a gente fazer essa diferenciação, né? Quando a gente tem uma renda passiva, é quando o nosso capital, né, aquilo que a gente investe, trabalha para a gente. É uma coisa diferente de quando você quer fazer o dinheiro com as suas próprias mãos, né? Aí você assume uma renda ativa. Se você comprar um ouro, você vai estar protegendo seu patrimônio, né? No longo prazo ele tende a se valorizar, né? Porque ele é um metal escasso. Entretanto, se você quiser ter uma rentabilidade maior, você vai ter que trabalhar ativamente, né? E com ouro, Com com qualquer tipo certeza. de... Você vai ter que empreender, né? Com aquilo que você comprou. Inclusive, quem ainda não está inscrito lá no meu canal do YouTube, eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre escassez de ouro, falo sobre o mercado e tal, tá lá no meu link da bio. E o senhor tocou nesse ponto importante. É bom a gente diferenciar, né? E assim, tendo cabeça, né? A gente tendo a mente no lugar certo, a gente consegue ganhar mais dinheiro, né? As pessoas conseguem Com criar certeza. soluções diferentes. Ó, desde quando eu era funcionário da Pernambucana, eu era o boy do Banco Itaú, eu nunca fiquei sem dinheiro na minha vida. E nunca fiquei devendo para banco. Era R$ 10, era R$ 20, eu tomava e fazia meus gostos. Eu lembro que eu pegava eu ganhava por um salário que eu ganhava no banco. Eu dava metade para minha mãe, uma metade eu fazia umas caixas de som que eu gostava de fazer para vender também as caixas de som, e a outra metade eu gastava com meu divertimento. Eu vim tomar cerveja com 20 anos de idade. É Com bem... 20 anos, não bebi de jeito nenhum. Mas também depois comecei. Não parou mais, né, senhor? Não, eu comecei a beber cerveja em Cuiabá, lembro até hoje. Cheguei lá, eu tava, na verdade, não tomei cerveja, eu estava querendo tomar água, falei, mas eu vi uma cerveja trincando, falei, não, me dá cerveja aí. Aí eu tomei uma cerveja muito gelada. O senhor já tomou cerveja em todos os lugares do país, né? Já rodou. Ah, já tomei bastante, eu ando bastante por aí, viu? Deu uma volta boa por aí. Fizeram uma pergunta aqui que eu achei interessante, tá? Eu quero até saber a sua opinião do senhor. O que acha do lastro no ouro, se teria como ser restabelecido? Na verdade, isso é praticamente impossível, mas eu queria saber um pouco da opinião do senhor. Não, eu não acho assim totalmente impossível, não. Eu acho que ele pode ser que ele não seja 100%, mas ele, em algum momento, ele vai abraçar 10, 20 ou 30% do lastro. Isso já se cogita isso, já se observa isso. Então, inclusive em moedas, em criptomoedas, Criptomoeda. porque ele traz essa credibilidade, né? Você fez um Sim. comentário lá atrás, você falou, Juarez, o ouro, o que ele é? Ele é usado para uma coisa ou para outra, ele tem a sua parte assim homogênea, que é tem
a consistência dele e tudo, mas ele é para fazer joia, ele é para reserva de valor, né? Vamos lá. E se eu te der um pedaço de brim, um rolinho de linho e um pouquinho de algodão, que valor teria para você? Dou uma caixinha para você. Um pouquinho de brim, um pouquinho de linho, um pouquinho de algodão. Não sei. Talvez não teria tanto valor, né? Vou pintar ele? Agora eu vou pintar ele. Eu pintei ele e fiz uma nota de $100, que é feita de brim, linho e algodão. Tem muito E já, valor. já virou valor. Então, o ouro ele é mais ou menos assim. O ouro ele pode se transformar em várias coisas, Sim. inclusive o investimento. Então, ele tem várias formas de você Utilidades. aplicar, de utilidade dele. Perfeito. Quando o senhor fala de voltar ao lastro, né? Quando eu disse que acho muito difícil ser como era antigamente, né? Você tinha ali Sim. uma grande parte das reservas mundiais, elas estavam lastreadas no ouro. A gente viu o Putin, né, comprar muito ouro nos últimos anos aí, ele meio que já estava se protegendo dessa guerra, ele já estava planejando tudo isso, e ele tem acho que se eu não me engano, a Rússia hoje tem o quarto maior estoque de ouro do mundo. Mas acho que como era antes, eu vejo como praticamente impossível, porque você tira totalmente a autonomia dos governos, né? E a gente sabe que a emissão de moeda ela não vem só para poder dar subsídio para a população, mas também para pagar as próprias contas do governo. Então, realmente, da forma que é hoje, que os governos eles são, enfim, eu acho bem difícil. Mas sim, os países eles precisam ter reserva, né? Eles precisam ter lastro de alguma forma, nem que seja uma parte do capital. E acredito que as criptomoedas, né, principalmente o Bitcoin, elas tendem, tendem a ter um valor cada vez maior, dependendo da propriedade e da utilização. Né? Se eu tocou nas criptomoedas, o senhor está bem antenado, então, nesse mundo. Né? O senhor também acredita nisso? Não, então, é o que eu comentei com você. Eu acho que uma pequena parte vai acabar fazendo essa base. Um lastro de, sei lá, igual foi 10 a 20% dessa forma. Vamos observar, o Brasil começou a investir em ouro. Nossa reserva estava em 40 toneladas, passou para 60, passou para 90, hoje está em 140 toneladas. Alguma ideia tem o gerenciamento de ativos do Banco Central. Não ia comprar ouro por bobagem. Não. Então, e um país é conhecido pelas reservas que tem, tanto reserva de minérios, reservas florestais, reservas de calcário, reserva de outros minérios. Um país é conhecido por tudo que ele tem, inclusive pelo ouro. Pelo ouro, ele tem o seu valor. Então, eu acho que em algum momento isso começa a fazer parte de alguma coisa nessa reserva, da participação nas reservas dos países. Perfeito. Fizeram uma pergunta aqui, Sr. Juarez, em relação de onde vem o ouro da Ouro Minas. Como é que vocês fazem essa compra do ouro? Diretamente com mineradores ou vocês têm mineração própria? Como é que funciona? A Ouro Minas não extrai ouro, ela compra do produtor. Compra do produtor. Quando você compra um carro, vamos supor que você compra um carro. Você vai no Detran e vê lá no Detran se está tudo em ordem, não tem nada, você pega, paga o carro e vai com o carro embora. Não é assim que você faz? Perfeito. Pois é. O ouro que é comprado da mesma forma. Quando a pessoa chega para vender o ouro, você vai no sistema do DNPM, vê a informação que o cliente deu, porque pela lei ele é responsável pelaquela origem. Você vê ali os dados, está batendo, aí você faz a compra. A não ser que você suspeite de alguma coisa, aí você pega, nem tanto dessa forma você acaba comprando. Inclusive, as normas da mineração estão sendo todas refeitas agora, estão sendo reorganizadas pela ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, porque existe muito conflito jurídico nas mudanças. Houve muita mudança. Sabe quando está mudando, lei mudando, e uma vai atropelando a outra? Então, isso agora está se desfazendo, esse novelo de lã. Então, mas Perfeito. a forma da pessoa vender essa, a forma de comprar é essa. Perfeito. Então, Entendi. do jeito que eu vendo para você,
E você, lógico, você está confiando que eu estou trazendo um ouro de uma forma, uma origem correta. Claro. A pessoa que a gente compra é o meu procedimento. A gente faz uma checagem muito grande para poder fazer a compra do ouro da pessoa. Ou da mineração, ou do produtor individual. Perfeito. É importante, né, essa parte de cuidar de onde vem, né, a origem. A gente não ter extração ilegal no meio, né, tudo isso. No Brasil, ele é um país assim que ficou parado no tempo com tudo isso, ficou um pouco parado e agora, então, de uns tempos para cá, vem se reformando isso, vem se elaborando novos planos para evitar esse tipo de conflito que às vezes você vê por aí. Então, mas acho que dentro de pouco tempo isso vai estar muito bem resolvido. Perfeito, legal. A gente tem muita coisa para evoluir aqui, né? A gente tem muitos desafios que provavelmente nos próximos anos vão começando a ser resolvidos. A gente tinha pouco acesso para as pessoas até a bolsa mesmo. Eu falo de investimentos, né? Sou analista de investimentos. E eu vejo que cada vez mais, cada passo, acho que a internet ela traz informação, né? Ela traz acesso também. E acredito que o mercado do ouro ele também vai começar a ficar mais acessível Sim, para todo mundo. cada evolução exige uma mudança. Cada evolução exige uma mudança. Então, você vê, antigamente os carros andavam, não tinha mão contra mão, andava tudo quanto é jeito. Aí criaram a mão e a contramão. Aí depois foram criando normas. O cara vinha, batia no cruzamento. Aí foram lá, criaram o sinal. Para o cara um para, outro passa. Então, cada evolução vai acontecendo uma mudança no mercado, vai acontecendo uma mudança, igual se discute muita questão ambiental do mundo aí, tem que se cuidar muito mesmo, porém, tem que se tomar cuidado com a área produtiva desses lugares, porque as pessoas que estão lá, que moram lá, produzem também. Então, tem que criar uma condição sustentável para todos, para que no futuro a gente possa usufruir disso também. Usufruir, por exemplo, você usufruir da lavoura. A lavoura hoje, a lavoura, o que tanto seja nos produtos de óleo e outros produtos que é jogado dentro do mercado, quanto nos produtos de hortifruti também. Então, tudo isso são coisas da terra. E para cada planta dessa, ela não foi plantada no mato, foi plantada em algum lugar. Então, mas antigamente isso parecia com mais facilidade e hoje estão criando sistemas para que tenha mais sustentabilidade disso. E vai acabar se chegando num eixo em algum momento e ficando assim de uma forma fácil de trabalhar, onde todos têm um espaço para trabalhar, sem que tenha tanta agressão de natureza ou coisa parecida. Perfeito, Sr. Juarez. Queria agradecer a presença do senhor aqui. A gente esclareceu bastante coisa, a gente trouxe bastante conteúdo. E muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Tá bom, Tiago. Tiago não, perdão. É Tiago, Tiago, Tiago. Tiago. Ô, Tiago, eu acho. Quantos anos você tem, Tiago? Tenho 31. 31. Jovem ainda. É muito importante quando eu vejo assim, os jovens focado em ensinar, em orientar, em passar para frente sobre um mercado, sobre outro mercado, sobre essas coisas todas. Eu fico assim admirado com isso, sabe? Porque é um pecado a gente ter informação e ela ficar guardada dentro da gente e a gente não passar para as pessoas de alguma forma ou outra usufruírem daquela informação para tomar determinada atitude. Então, parabéns aí pelo seu trabalho. E eu vou fazer o Muito obrigado. seguinte, eu vou te mandar um presente, um cartãozinho de 1 grama, para você ver como é que ele chega na casa das pessoas, Que ok? legal. Perfeito, muito obrigado. A gente Tá conversa no ótimo. direct aí. Vou te Muito mandar um obrigado. parecido com esse aqui, ó. Vai ser um Que parecido com esse. legal. Muito bom, legal. Eu mando meu endereço Tá certinho para bom? vocês. Muito bom. Obrigado, viu? Você tocou num ponto, só para a gente fechar. Eu vejo muita gente querendo trazer informação na internet e isso é uma das coisas que me motiva também diariamente, né? A gente trazer a informação mais correta e mais limpa possível, porque a gente tira os ruídos, né? Tem muita gente falando muita coisa e a gente tenta trazer o máximo de conteúdo limpo mesmo, assim, livre de qualquer tipo de suspeita. A gente fala abertamente sobre tudo. E obrigado pelo convite que vocês fizeram para
para a gente conversar sobre o assunto. Acho que todos os seguidores eles acabaram tendo um conteúdo muito rico aqui. Obrigado, viu? Tá bom, Thiago. Um abraço grande e Deus abençoe a todos aí que nos acompanharam aí. Tá Um bom? abraço. Um abraço a todos. Fica Tchau, com tchau, seu Deus. Juarez. Fica com Deus. Tchau.